tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. E a gente já começa este segundo bloco do seu programa Na Tela, sua revista eletrônica na TV, o seu Café com Notícias, falando dos nossos patrocinadores. E eu, claro, quero falar aqui da Paulistinha Tintas, que contribui muito para dar um colorido, cores fortes, intensas, harmonizar a cidade através dos seus produtos. Complementos automotivos, produção de tintas automotivas em linha industrial, linha imobiliária. A Paulistinha Tintas tem 3 lojas em Parauapebas, uma na F556, bairro União, outra na Sol Poente, número 118, esquina com a Lauro Corona, no bairro da Paz, e Avenida dos Ipês, quadra 58, lote 23, Cidade Jardim. Os telefones em Parauapebas são 3346-1565, 3346-1423 e 3346-1402. São 2 lojas em Marabá, uma em Canaã, uma em Imperatriz e outra em Palmas. Na hora, portanto, de fazer o melhor, aí na finalização da sua obra, a dica é Paulistinha Tintas, a fábrica de cores. Vamos trazer o nosso Na Tela Zap para você que está participando com a gente na programação 99184-2017. Para participar, interagir com os estudos, falar comigo, com o Demi, com a Lu, com o pessoal aí para fazer imagens do seu bairro, ou para a gente acompanhar e fazer uma reportagem aí pertinho de você, é só mandar o WhatsApp, a mensagem no nosso Na Tela Zap, que a gente vai acompanhar e trazer você também para a tela. Bom, e após muita discussão, opinião dividida, muita gente puxando para um lado, outro para o outro, aconteceu a segunda audiência pública para discutir os rumos da terceirização, que vai fazer a nova gestão do Hospital Municipal de Parauapebas, o HGP, né, Hospital Geral. A gente fica falando municipal, Hospital Geral, o nosso hospital público de Parauapebas, e que esta discussão bastante intensa produziu, pelo menos ali, a ideia, e é para isso que serve uma audiência pública, do que pensa o público de Parauapebas, aqueles que realmente precisam da saúde. Acompanhe na tela. Após uma discussão de mais de 5 horas, o processo de terceirização debatido em audiência pública segue adiante, mostrando ser um meio mais eficaz e econômico de se investir na saúde pública do município. A administração pública, operando, fica muito engessado, demorado o processo. E a administração direta tem a facilidade de poder fazer seus próprios negócios a hora que a sociedade exige, que a saúde exige. A mesa foi composta por autoridades políticas, como o secretário de Saúde, além de representantes do Ministério Público, de sindicatos de servidores e Conselho Municipal de Saúde, que se posicionaram contra ou a favor da terceirização. Então acho que esse debate ele vem além do trabalhador, é o risco que o usuário corre a partir de uma terceirizada. O governo propôs uma nova gestão para o Hospital Geral de Parauapebas. A plenária estava cheia de pessoas que vieram ter voz e também ouvir sobre o assunto, que já causou muitas polêmicas na cidade. É uma oportunidade muito grande para a população saber o que quer em relação à sua saúde. Uma terceirização ou que a saúde pública continue sendo administrada pela própria prefeitura, que é o que a gente quer, que ela continue sendo administrada com uma boa gestão. Eu sou a favor da terceirização, porque a área da saúde está muito precária, está entendendo? O atendimento está péssimo, o pessoal que está trabalhando são só os concursados e eles o quê? Estão ganhando muito alto e eles têm que começar a dividir e fazer um atendimento melhor. Para o governo, a nova gestão vai reduzir os custos com o HGP e fortalecer o serviço na rede de atenção básica. Segundo os dados da Censa, a população estimada no município é de 202.356 habitantes. E a cobertura de atenção básica chega a apenas 56% dos moradores. A meta do governo municipal é chegar a 87% da cobertura até 2020. O secretário de Saúde, ao ser questionado sobre os momentos em que o município já contratou empresas para administrar unidades de saúde em outras gestões, ele contou que desta vez o modelo é diferente e explicou a diferença de ter administração terceirizada. Entendemos que dando transparência ao processo, dando condições de análise, dando condições de trabalhar o processo em conjunto, ele com certeza será um processo mais seguro, um processo que eu tenho a tranquilidade de dizer que dessa vez vai dar certo. Além de ampliar os serviços no HGP, segundo a Censa, a meta é construir 4 novas unidades básicas e criar 18 novas equipes de agentes comunitários, o que significa que aproximadamente 63 mil habitantes passarão a ser cobertos pela atenção básica.
Bom, uma coisa ficou muito clara, né, nessa audiência pública, que em se tratando de opinião das pessoas que sabem o que querem para a sua saúde, é que elas desejam mais unidades, elas precisam de mais UPAs, elas precisam de mais agentes de saúde nas ruas, e que se a terceirização, por exemplo, leva para se fazer economia, que toda esta economia, este saldo, esta reserva dos recursos que também são públicos, seja investido em melhorias. Acho que isso está muito claro, isso está muito patente, e eu tenho certeza que os gestores vão levar isso em conta. A sugestão de ter uma outra unidade, já que esta vai ser terceirizada e que se construa algo que um outro hospital, né, que a gestão municipal possa gerir, é interessante. Parauapebas é uma cidade grande, né? É uma cidade realmente que precisa cada vez mais de unidades, de pronto atendimento, de hospitais, enfim. Há também a sugestão, muita gente aí que entende do assunto fica falando disso, ouvi muita gente nas ruas a respeito desse assunto, é de que a regionalização poderia ser uma saída interessante para Parauapebas. De modo que é importante que num sistema democrático as pessoas falem e sejam ouvidas e suas opiniões sejam levadas em conta. Eu acho que o importante nisso, que muita gente cobrou, gente que está lá no dia a dia dentro do hospital e que foi ouvido, né, como é para ser realizado na audiência mesmo, é a questão dessa valorização para que ninguém fique sobrecarregado para o atendimento melhorar. Porque a pessoa chega lá e já ruim, a gente não vai para passeio dentro de um hospital. Então, você já chegar precisando de ajuda e ter um atendimento ruim, já dificulta mais ainda. Eu acho que diminuindo a sobrecarga dessas pessoas que estão trabalhando lá, claro, com as novas contratações, com divisão melhor de plantão, aí sim o atendimento melhora, porque o profissional vai estar muito mais qualificado, vai estar inteiro, digamos assim, para poder atender mais gente. Eu acho que isso também deve ser trabalhado e com aumento ou não de recurso, essa situação aí vai poder melhorar também o atendimento público. Agora a gente vai chamar uma matéria que vai mais ou menos nessa toada. É a respeito dos terrenos baldios, de terrenos públicos e de terrenos particulares que muitas vezes não ficam abandonados, mas digamos que ficam esquecidos pelos proprietários. Eles servem para pessoas com má intenções, para gente que vai às vezes ali se drogar e até para foco de doenças. A matéria trata desse assunto exatamente para apontar que tem que se ter saídas, projetar formas de resolver o problema que acaba afetando a vida de todo mundo em Parauapebas. A Raquel foi fazer a matéria e a gente traz na tela. Uma paisagem que já é costume na nossa cidade passa despercebida aos nossos olhos. Os terrenos baldios estão por toda a parte, tanto no centro da cidade como nos bairros mais afastados. Na época das chuvas, aumenta o risco do local se transformar em um criadouro do mosquito da dengue. Mas o problema maior é o abandono, já que a população que tem terrenos abandonados como vizinhos são obrigados a viver ao lado de lixo, entulho, insetos. Uma grande falta de respeito com a comunidade, que tem a saúde prejudicada, sendo obrigados a conviver com esse tipo de ambiente. Esses terrenos abandonados são grande foco para a violência da nossa cidade, sem contar que a população também usa para descarte de lixo. Um modo de limpeza comum na nossa região é a queima do mato seco. Um caso aconteceu na nossa cidade. Um terreno com mato seco e alto pegou fogo. As chamas acabaram atingindo uma casa vizinha e o resultado disso tudo não foi dos melhores. No momento eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Tem um terreno baldio no fundo, o pessoal, não sei quem, tocou fogo no terreno. Aí o fogo veio para casa. Aí a catástrofe começou, terminou tudo, acabou tudo aí dentro. E os filhos, como é que estão? Graças a Deus, meus filhos estão bem, estão com o pai, foram passar as férias, está me dando meu apoio também. E aí seguir em frente. A população se preocupa com a falta de cuidado com esse tipo de terreno. É um grande risco mesmo para nós que moramos aqui. E, aliás, não é só esse lote não, tem vários que são cheios de mato, cheios de insetos, rato, tudo corre sempre para o lado do local onde está mais limpo na hora do incêndio ou alguma coisa. Os terrenos são propriedades privadas e a prefeitura não pode invadir nem fazer nenhum tipo de serviço sem autorização do proprietário
ou sem estar amparado pela lei, sendo tarefa do proprietário cuidar dele. Diante da legislação municipal em vigor ao Código de Postura Municipal, a lei de número 4.283 de 2004 fala das habitações, terrenos, muros, cercas e passeios. Artigo 102. Os proprietários, inquilinos ou posseiros são obrigados a conservar em perfeito estado de higiene, livre do mato, das águas insalubres e do lixo, os seus quintais, pátios, prédios e terrenos. Parauapebas tem uma grande quantidade de lotes que estão enquadrados nesse perfil. Nós tivemos uma grande quantidade de loteamentos que foram implantados no município e que não sabemos o motivo ao certo, os lotes estão desocupados. Se houve venda a particulares ou se ele ainda pertence às loteadoras. No entanto, independente, de qualquer forma, ele tem um proprietário jurídico desse lote, ou é o comprador ou a própria loteadora, a empresa que está responsável pelo loteamento. E a responsabilidade de limpeza de cada propriedade dessa é do proprietário. A prefeitura ela se restringe a fazer a limpeza, fazer a urbanização, fazer roça, capina, no que a gente chama da parte de passeio público, que na maioria das regiões da cidade, nos distritos, são de 2 metros, que é a testada do lote. Então, termina que a prefeitura faz esse trabalho até para que você tenha melhor fluidez de pessoas e pedestres que estão circulando naquela área. No entanto, a parte interna do lote é de responsabilidade do proprietário. E isso já tem causado problemas aqui em Parauapebas, como questão nesse período de seca, né? O mato está alto e bastante ressecado, termina que ocorrem incêndios dentro dessas propriedades. Pessoas também jogam lixo, começam a acumular aqueles lixões dentro dos lotes. Isso é muito ruim. A gente gostaria, inclusive, de pedir à comunidade que não façam isso, jogar lixo em terrenos baldios, porque a gente tem a coleta que passa diariamente ou alternadamente em toda a cidade. E recomendar ao proprietário do lote, seja ele pessoa física ou seja loteadora, que façam a manutenção da sua respectiva propriedade. Quero aproveitar para agradecer, inclusive, a Secretaria Municipal de Urbanismo, na pessoa do seu titular, que concedeu para a gente entrevista, deu as informações, não é pura e simplesmente responsabilidade da CEMURB, mas inclusive de outros organismos, de outras pastas dentro do município, mas é muito interessante que haja o posicionamento e que mostre como se deve proceder. Existem regras, normas e lei, inclusive, no município, para que todo mundo tenha responsabilidade para com seus terrenos. E, infelizmente, muita gente às vezes acha que é só pagar os seus tributos e não precisa cuidar. Uma vez que isso represente um problema para um vizinho, para uma rua, para um bairro, é necessário que se coíba isso e que se resolva isso o mais rapidamente possível. Isso mesmo. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar do Serra Impressão Digital, nosso mais novo parceiro do Na Tela. Já vou pedir para eles colocar as imagens aí para a gente acompanhar. Serra Impressão Digital, trabalhamos com fachadas em ACM, letra caixa, placas, banners, adesivos, envelopamentos e também serviços gráficos em geral. A Serra Impressão Digital fica na rua Marabá, número 39, bairro da Paz, aqui em Parauapebas. Telefone 99173-8127. Esse é a Serra Impressão Digital aí, mais um parceiro que está aqui atuando com a gente no Na Tela. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco a gente vai trazer uma matéria que vai mostrar como foi o agitado final de semana, desde a sexta-feira, Dia Mundial do Rock, passando pelo sábado e até entrando pelo domingo, né? Quanta coisa boa, né, Sam? Você que é roqueira assumida e declarada, né? Como foi bacana, né? Muita gente. Eu queria estar um pouquinho melhor de saúde para ter aproveitado mais. Mas olha, além disso, a gente também vai falar do aniversário de Imperatriz no Maranhão, que é hoje. A força dele e a força dela, tudo passa aqui.